Graças a Deus, quarta-feira, 26 de abril de 2023, primeira aula desta nova matéria do curso básico em teologia, denominada Mordomia Cristã. Isso mesmo, Mordomia Cristã, primeira aula, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. Hoje, infelizmente, estamos aí um pouquinho defasados. Alguns alunos ainda não chegaram, outros já disseram que infelizmente não poderão chegar. Tivemos também uma retirada aí de um número de 4, 5 alunos que terminaram o ciclo do básico em teologia e migraram, né, para o médio, mas é assim mesmo, né, o ciclo da vida. Daqui a pouquinho aí alguns de vocês vão estar também passando, caso queiram continuar, obviamente, para o médio, e aí vamos, né? Então, e aí estamos confiando que Deus também vai mandar novos alunos aqui para a turma, perdão, da quarta-feira, né? Hoje, pela minha lista aqui, são 12 alunos aqui nesta turma agora, né? Mas daqui a pouquinho queremos que o Senhor vai mandar mais alunos, né? E é só você orar e também, sentindo-se à vontade, apresentar a nossa escola para aquela pessoa que você conhece, que acha, crê que pode ter compromisso, porque para estar aqui, você sabe, não é fácil. Tem que ter compromisso, tem que ter prioridade, tem que se sacrificar. Não é fácil aqui, é sacrifício, mas Deus honra o sacrifício que cada um de vocês estão colocando para a glória do Senhor. Irmão Kleber, muito obrigado. Pastora Darlete, irmã Angélica, irmã Isadora, hoje estamos, por enquanto, um pouco reduzidos, mas vamos aí. Vamos avançar na nossa aula, nossa primeira aula desta matéria Mordomia Cristã. Agradeço a Deus, né, que vocês conseguiram, né, conseguiram receber as apostilas. Eu fico feliz, agradecido ao Senhor que houve essa bênção da apostila ter chegado até vocês. Página de número 3. Só relembrando, se você der uma olhadinha lá no grupo, né, no seu grupo do WhatsApp das quartas-feiras, nós também postamos a mesma apostila que você tem no formato papel, ela está no formato digital, no formato PDF. De igual maneira, os slides, está lá, tá? Se você já observou e quiser baixar os slides e salvá-los, é interessante, tá? Que nós vamos, não hoje, mas na próxima aula, vamos usar os slides para fazer uma rápida recapitulação já dessa introdução que começamos agora, em página 3. Se você olhar com atenção a apostila, ela tem um formato parecido com revista de escola bíblica dominical. E é proposital, porque esta apostila nós extraímos, né, de um trabalho que fizemos há um tempo atrás, dedicado a uma escola bíblica dominical. E decidimos usar o mesmo material para essa apostila, então, para ficar o mais prático possível. Por isso que nós começamos aqui dizendo, né, neste trimestre, mas a gente, claro, não vai levar um trimestre estudando. Estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Olha que interessante, né? Deus confiou bens para o seu povo, bens para cada um de nós. Então nós temos que reconhecer, né, que nada que nós temos é nosso. É tudo dele, é tudo por ele e é tudo para ele. Então vamos lá. Irmão Zandro, no caso é irmã Fernanda, porque irmão Zandro já está indo para o médio. Deixa eu ver aqui. Não pode ser irmão Zandro, de jeito forma. O que está fazendo esse homem de Deus? Irmão Zandro?
Pode ser, pastor. Ah, tá, eu vi o teto do seu abençoado esposo. Ele abrindo para mim. É Vitória. Que pena que agora vocês vão estar separadinhos, né? Mas é Não, ele está aqui do meu lado. temporário. Mas é temporário, né? Depois a senhora vai chegar lá e vocês vão estar coladinhos na mesma turma, né? Tudo uma questão de tempo, você sabe disso. Pai do seu irmão Zandro. A paz do Senhor, pastor. Bom ouvir essa voz, né? Voz de locutor de FM, da ilha. Mas, pastor. Segunda estamos agarrados, hein? Se Deus quiser, correto? Com certeza. Bem agarradinho, coisa boa, né? Fique aí à vontade, abençoe aí com a sua presença a sua digníssima senhora. Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Como estava falando, tudo que nós temos a título de bens espirituais e materiais não é nosso. Procede da poderosa mão de Deus. Então, quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Vamos então conhecermos os conceitos de mordomia. A palavra mordomo vem do latim. Está escrito aí, ó, majordomo, mas é latim. E a letra J no latim tem a pronúncia de I. Então, o correto é maiordomo. Maiordomo do latim significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. É a definição do famoso dicionário da língua portuguesa, o dicionário Aurélio. Se você se lembra, essa palavra mordomia, do grego, ela vem do termo oikonomia, né? Que sai a palavra que conhecemos em língua portuguesa por economia. Oh, então as coisas estão fazendo sentido. Quando falamos economia, falamos de mordomia ou administração ou cuidado. Claro, na maioria das vezes associamos a palavra economia com dinheiro, com finanças, não é? Que é um pouco normal, por exemplo, no Brasil temos o Ministério da Economia, mas no passado, não me recordo hoje, eu me lembro que eram ministérios separados, né? O Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda. Um era para administração e outro era para o cuidado específico das finanças, do dinheiro. Né? Não me recordo se hoje o Ministério da Economia ele fundiu ou agrupou as duas funções ou as duas necessidades. Mas é importante termos isso em mente, né? Que mordomia e economia são a mesmíssima coisa. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa função corresponde a um administrador. Procure não se esquecer disso, então, que a palavra mordomia ou mordomo está ligado a administrador ou administração. Portanto, nós somos mordomos de Deus. E à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Vamos ler já para iniciarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 48. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Pastor, Sim. repete para mim que meu negócio está dando chute aqui. Que é o significado de mordomia? Mordomia, administrador, cuidador. Então, mordomia fala de administração.
Mordomo fala de administrador, cuidador. Eu não vi essa palavra, minha irmã, há uns 47, 48 anos. Chute. Meus primos que costumavam dizer, cuidado, deu um chute aí na cabeça. Eu só vi. Parabéns, né? A senhora me fez viajar 48 anos no meu passado. Que isso, chute. Tem que falar isso para minha esposa. Ó, ouviu uma palavra que eu não ouvi há 48 anos, chute. É o poder da memória, né? O poder da memória é fantástico. Parabenizo, que a senhora tem uma memória muito melhor do que a minha. Meu Deus, mas vamos lá, né? Sem chute, sem chute. Vamos lá, meus irmãos. Vamos ler então o texto de Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Isso, eu creio que esse texto vocês já devem ter lido, ouvido várias vezes, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Muita gente quer ter muita coisa na mão, quer ter poder financeiro, quer ter autoridade, mas no mundo espiritual o negócio é complicado, vamos dizer assim, né? Deus pode dar, digamos, ao irmão Kleber muita autoridade para ele, quem sabe, administrar ali e administrar acolá, mas no reino de Deus o negócio fica estreito, não é? O irmão Kleber pode estar, rapaz, eu sou o cara, eu tenho tudo na mão, administro isso e isso na igreja, mas diante de Deus ele vai ter que fazer o quê? Prestar contas. E muita gente não para pensar, né? Não, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, ok. Não é só ter o nome, não é só ter o cargo, não é só ter a função, mas diante de Deus nós prestaremos contas de toda e qualquer responsabilidade que ele nos confia. Ou vocês pensam que estar aqui na telinha toda semana para mim é fácil? Não é fácil. Eu estou aqui primeiro porque eu amo, gosto, tenho amor pelo aquilo que eu tenho feito e estou fazendo, pela bondade, grande misericórdia de Deus, já há 50 anos da minha vida, né? Então, ou seja, são há 50 anos que eu ensino, que eu estou envolvido com a vida de educação cristã, mas vocês não pensem que isso aqui é fácil. Para mim não é fácil, é difícil, é duro. Deus constantemente me cobra, me fala, me exige, pede com que eu melhore, me aperfeiçoe e que tenha redobrada cautela, redobrado cuidado em tudo quanto eu vier a falar, porque se eu falar coisa da minha cabeça, do que eu penso, do que eu acho, claro, eu posso prejudicar a vida espiritual daqueles que me ouvem. Então tem que ter um redobrado cuidado, né? Como diz a Escritura, quem muito é dado, muito é cobrado, né? Isso não somente serve para mim, mas serve para cada um de nós que, de alguma maneira, recebemos algum talento, alguma responsabilidade da parte de Deus. Mordomia, então, esta palavra significa cargo, ofício do mordomo, ou mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como a parábola do mordomo infiel. Vamos a Lucas 16. Lucas 16, 2 ao 4. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 2 ao 4. É a chamada parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei que o farei, para que quando for demitido da administração,
me recebam em suas casas. Essa parábola é muitíssimo interessante, nós não vamos lê-la nem comentá-la, mas eu sugiro que você a leia, vai até o versículo 13, é muito interessante, tem um fundo de ensino moral profundíssimo que devemos ler e meditar e aplicar, não é verdade? Para a nossa vida, né? Porque esta parábola ela fala com cada um de nós. Na Bíblia, então, a mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Então, em última análise, quando estamos estudando esta matéria, mordomia cristã, estamos estudando a própria palavra de Deus, ou seja, quando eu estudo qualquer assunto na palavra de Deus, santificação, salvação, fé, eu estou tendo o cuidado, né, de que aquela palavra ela se torne um administrador da nossa vida espiritual, né, o que nos dê a orientação e precisamos. Então, a mordomia e o ensino da palavra, então, em última análise, estão muitíssimo ligados um ao outro. Aí vem a mordomia espiritual do cristão. O cristão precisa ter consciência que ele é um mordomo. Eu creio que vocês já devem ter visto filmes, né, na televisão. Eu já vi pessoalmente isso na Europa, Inglaterra, França, Itália, pessoas de posses de dinheiro terem um elemento dentro da casa, né? Geralmente são mansões, muito bem vestido, muito bem educado, treinado, que em alguns lugares ele é chamado de, em inglês, né, butler, né? Creio que você já deve ter ouvido esta palavra, butler, que é traduzido como mordomo ou governante, né? No caso, quando é uma mulher, né? Um indivíduo do sexo feminino, é a governanta. Tá? Eu vivi 4 anos na Inglaterra e conheci muitas casas com butlers, ou seja, com mordomos ou governantes. Né? Aqui nos Estados Unidos só vi um caso, uma senhora e depois um senhor. Né, numa casa muito grande, ou seja, a pessoa que tem a responsabilidade do cuidado, da administração da casa. Agora vamos trazer para a vida espiritual, vamos trazer, deixa eu ver aqui, alguém está com o áudio aberto, eu acho que eu vou ser obrigado aqui do meu lado a fechar. Isso, tive que fechar. Fechei o áudio, quando alguém quiser participar aí do seu lado, abra, que eu fui obrigado a fechar porque estava, não sei de quem exatamente, estava aberto, estava produzindo um som um pouquinho forte no fundo. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Isso, quando você for participar, não se esqueça de abrir e fechar do seu lado. Nossa irmã Fernanda, agora sim, agora consegui ver a irmã Fernanda, porque tem tanta luz, tanta glória naquela casa que a luz ofusca, né? Não dá para ver nem o rosto da serva do Senhor, né? Ela tá igual a Moisés, né? Parece que desceu do Monte Sinai, né? Com aquela nuvem de luz, né? Só que não está apenas no rosto, irmã Fernanda, está atrás, está cima. É muita luz, irmã Fernanda. Ei, meu Deus, eu tenho que voltar a essa casa para receber um pouquinho dessa luz, para eu voltar para a Flórida um pouco mais iluminada. Acho que foi muito pouco tempo que eu tive com vocês, né? Acho que vou ter que passar aí uns 2, 3 dias, toda noite, para receber uma gotinha dessa luz, para eu voltar mais iluminado aqui para a Flórida. Mas vamos lá. Amém, pode voltar. Mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão. De tudo que Deus nos dá, preste atenção,
De tudo que Deus poderia ou nos pode dar, o mais importante é levarmos em consideração a questão do amor cristão. Por quê? Olha só. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa feita, ou certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 22, 36. Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mateus 22, 37. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Deus não quer metade, 15%, 20%, ele quer nosso coração por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Jesus não está no meio termo. O mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor: fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Vamos a Tiago 2, 14 e 17. Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 17. Meus irmãos, olha o que diz o nosso irmão Tiago. Meus irmãos, aproveito. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha a pergunta que Tiago faz. Entenda isso. Nenhum de nós somos obrigados a abençoar ninguém. Nenhum de nós. Mas, à luz da Bíblia, dentro das nossas condições, porque Deus conhece, não é? A condição que cada um de nós temos, o que eu estou me referindo às nossas condições de sobrevivência, nossas condições financeiras. Temos compromissos com a casa, temos compromissos com a família, temos compromissos com a sociedade, temos uma série de compromissos, ok? Mas, certa feita, alguém disse: ninguém é demasiado pobre que não possa compartilhar um pouco para abençoar alguém. Isso é uma grande verdade. A gente pensa que é muito pobre, muito necessitado, muito carente financeiramente, mas tem gente muito pior do que nós. Mas com o pouquinho que eu e você temos recebido de Deus, claro, podemos e devemos abençoar aqueles que estão em necessidade. Olha o que diz aqui, ó: se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. E às vezes temos noção e conhecimento de pessoas que estão passando por necessidade, e ó, para nós tanto fez, tanto faz. Isso é um comportamento completamente errado à luz da mordomia, entende? Se eu tenho noção de que tem alguém, tá? Principalmente alguém da igreja. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6, verso 10, que temos que primeiro fazer aos domésticos da fé. Mas se você não conhece ninguém na igreja, mas conhece no mundo, está próximo de você, e você tem um pouquinho para compartilhar com ela e não o faz, isso é errado diante dos olhos de Deus. Ou seja, eu estou fracassando na minha missão de um fiel mordomo. Que, repito, não precisa você ter muito. O pouquinho que você tem, você pode compartilhar com aquela família ou com aquela pessoa que está passando algum tipo de necessidade. Um certo missionário, há uns 60 anos atrás, falou uma coisa muito séria. Se as igrejas, grandes ou pequenas, quisessem eliminar a fome da África, o poderiam fazer em 5 anos. Isso há 60 anos atrás. Se as igrejas pequenas e grandes de todo o planeta se unissem e quisessem eliminar a fome de todo o continente africano, poderiam fazê-lo em 5 anos. Parece uma coisa absurda, né? Mas depois eu comecei a estudar sobre a declaração desse missionário, e é verdade.
hoje tem muito mais recurso aí fora. E se vocês sabem, se as nações do mundo e as igrejas do mundo quisessem, unidas, eliminar a fome da África, sabe em quanto tempo poderiam fazer? Em um ano. Em um ano. 36 países da África poderiam receber ajuda proporcional, bem dividida. O problema é que a riqueza é injustamente repartida em todo o planeta Terra. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Quem é rico está ficando mais rico. E quem é pobre está ficando mais pobre. E o mais interessante, não sei se alguém já observou isso, eu observo muito isso. Não é reparar, eu observo que geralmente as pessoas que mais ajudam é as que menos têm. Não foi assim no ministério de Jesus? Quem mais ajudava no ministério de Jesus? Eram as viúvas, eram as pessoas pobres, eram os necessitados. Jesus tinha pouca gente de posses ao lado dele para dar credibilidade e sustentação financeira ao seu ministério. Mas sempre foi assim, né? Pastor, Fizeram assim com... Sim. o que o senhor acha sobre esse texto? Veio algo na minha mente. Eu já tenho uma opinião concreta sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Exemplo, o dízimo, ele os dízimos e as ofertas na igreja, assim, eles podem ser colocados só na construção do templo e não nas pessoas? Ou como é que é? O pastor que tem que administrar isso? Como é que é? Nós vamos falar lá na frente, se a irmã observar na apostila, tem uma partezinha que fala sobre isto. Era até um pouquinho polêmica. Por que é polêmica? Porque se criou uma visão um tanto humana, um tanto tradicionalista sobre dízimos e ofertas sem ter o amparo bíblico. Então, se a irmã não se importar, creio que vai ser na próxima aula, já vou entrar nesta partezinha, e a irmã vai se surpreender com qual é a visão, não minha, a visão bíblica, certo? Mas eu já vou lhe adiantar. No Antigo Testamento, o dízimo foi trabalhado, foi preparado, foi organizado para sustentar os sacerdotes, inicialmente, para que eles pudessem estar dedicados ao trabalho do tabernáculo e ao trabalho do templo. Depois, com o passar de poucos anos, Deus dá orientações, sobretudo a Moisés, para que o dízimo pudesse ter uma amplitude, um alcance maior. Como, por exemplo, o Antigo Testamento chegou a nos apresentar 5 tipos de dízimos. O dízimo da viúva, o dízimo do pobre, e aí vai. São 5 no total. Interessante isto. Só se prega e se usa um dos 5. Que está lá em Malaquias 3, 8, 10, que é o dízimo dos sacerdotes. A gente vai entrar nesse pormenor histórico, nesse pano de fundo histórico. E aí a pergunta, por que não se fala ou não se ensina sobre os outros 4 tipos de dízimos? Bem interessante isso, entendeu? Então a gente vai falar sobre isto com bastante propriedade bíblica, né? Mas só para dar um pontapé inicial, né? A razão da criação do dízimo ou da normatização ou da regulamentação do dízimo era trazer o sustento dos sacerdotes e também da casa de Deus, mas com o tempo ganhou um leque bastante amplo que chegou a ter o quê? 5 modalidades, 5 modelos ou 5 formatos diferentes que o dízimo deveria ser aplicado. E hoje só se aplica ou se estuda ou se ensina um tipo só. Ora, se o dízimo foi regulamentado no Antigo Testamento e ele é praticado nos dias de hoje, então por uma questão de coerência, porque não houve nenhum tipo de alteração. Os 5 deveriam ser praticados hoje, mas não são. Por A, por B,
e por ser razões. Nós vamos falar isso na próxima aula e vamos estender até, quem sabe, por mais 2 aulas. Não é que eu queira ser polêmico, eu vou ser bem Porque, bíblico. pastor, Hum. exemplo, lá na minha igreja, o dízimo ele é tirado para pagar o aluguel e para comprar novos templos, né? E você dá a oferta que é para a igreja, para a manutenção da igreja, você dá a oferta para os missionários, você entendeu? Cada igreja, cada denominação decidiu ao longo do tempo, isso aí já é um fator mais cultural e histórico, decidiu ter uma visão e uma interpretação própria sobre o uso do dízimo. Bem interessante, né? Então, só dá uma pincelada, não vou entrar na temática agora, porque é abrir uma porta e começar a escancarar várias. Mas só vou dar uma pincelada lá em Malaquias 3, 8, 10. Vamos lá em Malaquias, mas isso aqui é muito amplo. Não dá para falar em uma aula, e nem 2. O negócio é extenso, é bem extenso, porque hoje é conceitos não muito bíblicos sobre a questão do dízimo. Malaquias, o que eu posso lhe adiantar, que o dízimo foi criado lá atrás, não foi nem por causa da lei. Foi um ato de fé de alguém que não era nem hebreu. E foi Abraão. Outra coisa, o dízimo continua vigorando nos dias de hoje. Não na linha da obrigatoriedade, mas na linha da obediência e do amor, cujo peso é muito maior do que na lei. Malaquias 3, 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Nós estamos vendo aqui um problema. Os sacerdotes estavam sonegando dízimos e ofertas, roubando. Verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais vós, a nação toda. Mas por que a nação estava roubando a Deus? Começou com os sacerdotes. Os sacerdotes, então, induziram, provocaram a nação a fazer esta atitude vergonhosa. Agora, eu menciono o verso 10 e fecho aqui, porque não dá para a gente se estender para hoje, pelo menos hoje. Na próxima aula a gente vai trabalhar bem sobre isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muitas interpretações ao longo dos séculos têm salpicado sobre essa expressão, casa do tesouro. O que é isso, casa do tesouro? Quando você vai na raiz da frase no hebraico, descobre que a casa do tesouro é a administração, é a tesouraria da igreja local, ou do templo local, né? Como não existia a igreja, naquela época, né, era o templo. Então, essa casa do tesouro era a tesouraria do templo. Ou seja, o texto, pelo hebraico, no português não é claro, sugere que devamos levar os nossos dízimos, não é, para a tesouraria da igreja que hoje nos congregamos. E faz sentido. Por quê? Porque se você está se alimentando espiritualmente da sua igreja local, não é que você esteja pagando, não se trata disso, mas que você tem que reconhecer que é ali que você está comendo espiritualmente, se alimentando, crescendo, tendo comunhão, não é verdade? Então, nada mais que justo você ter a sua participação ali dentro do local que você se congrega. Para que trazer os dízimos? Aqui diz a resposta. Para que haja mantimento na minha casa. A palavra hebraica para mantimento é sustentação básica ou sustentação mínima. Aí Deus, não é, deixa esse desafio para os israelitas. Provai, ministros do Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa promessa aqui, Deus deixou diretamente voltada para a nação de Israel, que estava, né, barganhando pesado junto a Deus. Mas nós vamos falar isso um pouquinho mais amplamente na próxima aula, porque, infelizmente, é uma temática delicadíssima,
polêmica, e cada denominação, cada igreja local tem uma visão um pouquinho diferenciada. Deveria todos, né, terem a mesma visão bíblica, mas infelizmente não tem, por causa exatamente das versões que ao longo da história têm sido ensinada e colocada. Mas vamos lá, vamos avançar sobre a questão do amor. O 1.2, o segundo aspecto da mordomia do amor é de toda a tua alma e de todo o coração, verso 37. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Em outras palavras, lembra-se que Jesus falou? Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus está ensinando a termos o cuidado de que o nosso coração não seja traído, não seja seduzido por coisas que não são verdadeiramente prioritárias. Uma coisa que é muito fácil, você sabe disso, muito fácil, ganharmos ou termos apego é a dinheiro, a coisas materiais. Tem pessoas que não, mas a maioria, 80% das pessoas, quando bate um dinheirinho a mais na mão, que bom, dá uma sensação de segurança. Eu conheço um pastor, né? Homem de Deus, ganhando sempre pouco, mas Deus nunca deixou faltar para ele. Até que um dia ele ganhou uma herança, um pastor hispano da Carolina do Sul, ganhou uma herança enorme, mas ele ficou tão louco com aquela herança. Só para resumir a história, ele queimou a herança em 3 anos e 4 meses, arrebentou com a herança. Mas ele tinha ganhos médios na mão, mensais, de $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão, não soube, claro, administrar. Perdeu uma herança de 725 milhões de dólares em 3 anos e 4 meses. Não soube administrar. Por quê? Porque a sensação de ter dinheiro na mão para ele, eu fui várias vezes na casa dele e eu estranhei. Tinha de tudo e mais um pouco. E eles manchavam. Eu falei, Jesus. Falei, pastor, eu fico feliz que Deus lhe deu essa bênção, mas não tem nada a ver, me perdoe, eu não sou íntimo do senhor, não sou ninguém da família, mas o senhor está gastando um pouquinho. Até ficou um dia bravo. O que irmão tem que a ver com meus problemas? Não, eu estou falando com um amigo. O irmão ganhou uma herança gorda. Se o irmão não souber administrar isso, dinheiro igual água. Ó, entra por aqui e sai por aqui. Então, e saiu. Vazou em 3 anos. Gente, para pensar. O que você faria com 725 milhões de dólares? Eu sei o que eu faria. Primeiro, eu investiria, né, em fundos de prazo fixo, né, uma boa quantidade, pelo menos 60%. 30% eu jogava para missões, e eu só viveria com 10%. Opa, que isso, pastor? Você é louco? Não. Já tenho tudo na mente. Se um dia Deus decidir me dar uma herança, 60% prazo fixo, 30% eu jogo para missão, e eu só vivo com 10%, que é o suficiente. Eu não preciso mais do que isso, entende? Já tem pessoas que não têm uma noção, não sei, está faltando tutano aqui dentro. Né? Que é muito. Pensa comigo, 725 milhões de dólares. Hoje eu só preciso de 300 mil para comprar uma casa. Eu estou feliz da vida. Se eu conseguir comprar uma casa, 70% dos meus problemas estão resolvidos. Gente, sair do aluguel até minha casinha. Até esses dias meu filho, pai, será que Jesus vai fazer esse milagre? Olha, se não fizer, nós temos garantido uma casa lá no céu. Ruas de ouro,
muros de cristal, de pérola, isso aí já está garantido. Mas se ele quiser, eu não estou correndo atrás, gente. Hoje é tanta coisa que a gente passa nessa vida, hoje eu não estou correndo atrás. Mas se Deus colocar na nossa mão, glória a Deus. Surprise. Mas se não colocar, também não tem problema. Contanto que eu tenho o teto, o pão na mesa, o calçado no pé, a vestimenta no meu corpo, tudo bem. Eu posso pagar as minhas contas. Eu não tenho ambições, né? A gente chega no ponto na vida, não é? Não é como a garotada de hoje, de 17, 18. Meu Deus, vou ser rico, vou trabalhar, vou ganhar 4, 5, 6 mil por mês. É muito fácil dizer. Mas quem faz isso aqui, ó, sabe que não é fácil. Mas Deus é bom e Ele provê, Ele supre, Ele cuida, mas Ele nos dá o quê? Sabedoria para usar isso aqui. E se a gente não sabe usar, depois você vai dizer que é relevante do inimigo, é o diabo tá mexendo nas minhas finanças, tá sugando as minhas finanças. Nós não podemos culpar o diabo. Ele é o devorador. Está escrito isso na Bíblia, está lá em Malaquias. Não. Quem te disse que demônio é devorador? Da onde tiraram essa ideia? Não existia isso, irmãos. Se você vai lá no hebraico, a palavra devorador é gafanhoto gigante. Aí tem uns pastores que eu não sei como eles conseguiram criar essa fábula, afirmam que é demônio. Mas o demônio aonde? Aonde? Me prova no texto em hebraico. E quando a gente estuda o pano de fundo histórico, a gente descobre que foi uma gigantesca nuvem de gafanhotos que Deus permitiu levar toda aquela colheita naquela época em Israel. Sim, minha irmã. É o devorador, migrador, cortador, destruidor, e fala, se você não dizimar, vai entrar tudo na sua casa e vai roubar tudo e vai embora. Mas como é isso? Da onde tiraram essa fábula? Gente, eu não vejo isso na Bíblia. Não, mas eu não vejo isso na Bíblia, né? Se alguém me mostra isso na Bíblia, eu ficaria feliz na vida. Eles falam nem Jesus. É figurado, né, pastor? Isso é figurado. Você acha que é o gafanhoto mesmo de verdade? Não é sentido figurado, que a Bíblia tem sentido figurado. Mas peraí. Mas como é que se pode provar que é isso? É só você pegar um livro de história da Palestina que você vai descobrir que em 417 a.C., Deus levantou uma gigantesca nuvem de gafanhotos e arrasou toda a colheita de trigo, soja e algodão em toda a Palestina. E foi no momento exato que Malaquias estava trazendo essa profecia à nação de Israel. E aconteceu também lá com o faraó lá no Egito também? Exato. É uma questão de senso comum e de um estudo mais profundo da Escritura. Agora, temos que ter cuidado. Nem tudo na Bíblia é simbólico ou figurado. Temos também os fatos literais que aconteceram, né? Em Malaquias traz uma profecia de um fato literal que aconteceu, né? Mas não interessa. Por quê? Porque faltou conhecimento, faltou uma observação mínima no estudo do texto sagrado. Mas voltando à mordomia do amor, olha que Jesus valoriza muito o exercício do amor, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento enfatiza que na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor e a tônica entre pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Vocês sabiam que a parte mais difícil de um cristão é o exercício do verdadeiro amor, do amor cristão. Agora, tem um texto que eu me preocupo muito quando eu leio, sabia? Muito, fico muito angustiado. E eu peço a Deus misericórdia, começando de mim e de todo o povo de Deus, sobre o amor. É bonito, né? Na igreja se cantam hinos, se louva sobre o amor de Deus, eu te amo com o amor do Senhor, e aquela coisa, aquela emoção, aquele romantismo. Mas tem um texto que quando bate na nossa cabeça, no nosso coração, a gente fica triste. O Evangelho de João, capítulo 15.
versículo 13. Eita, esse texto. Esse texto é pesado. E é o maior desafio de nós cristãos para cumprir essa parte na mordomia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Pastor, agora pegou. E como pegou? Ninguém tem maior amor. Eu posso ter um amor pequeno, um amorzinho pequeno, conveniente, mas o verdadeiro amor exigido por Deus é difícil. Você tem que matar a carne, tem que matar o seu egoísmo, tem que matar o que você acha que é certo, que é conveniente, para dar lugar o quê? Ao amor de Deus aqui dentro. E essa parte é difícil. Quem de nós hoje teríamos este amor a ponto de não duvidar? Eu vou morrer pelo Kleber. Se é necessário, eu coloco meu pescoço pelo Kleber. É ruim que hoje alguém vai dizer isso. Não. Se for necessário, eu vou morrer pela Angélica. Não quero nem saber. Ela é serva de Deus, estou prontinho para morrer por ela. Alguém já disse isso para a irmã Angélica, com todo respeito? Talvez sim, talvez não. Nem o Leandro. Nem o Leandro. Papai. Ou o ímpio que está sendo gravado, nem o esposo. Viu, irmão Kleber? Vai aprendendo. Nem o esposo. Jesus. Pastor, esse aí é difícil, hein? É Meu muito, Deus. não é difícil, pastora. É dificílimo. Dificílimo. É. Aí eu chego a uma conclusão que vocês vão me dar razão, não porque eu queira ter razão, é só vocês pesquisarem. Diz a história que na época da igreja primitiva, vocês devem saber disso, já devem ter ouvido falar ou lido. No tempo do imperador Nero, Nero desencadeou uma tremenda perseguição contra os cristãos. Tremenda, tremenda. Ele começou a prender cristãos assim a rodo, por atacado. E Nero começou a obrigar com que os cristãos adorassem a ele como Deus. Quando os cristãos se recusavam a dar adoração ao imperador, Nero, então, julgava abertamente. Não, vocês estão já condenados à morte. E em tal dia, tal hora, vocês vão ser estraçalhados pelas feras ou pela espada, lança dos gladiadores. Aí marcava-se um dia, né? E era um festão. E eram levados de 400 a 1.500 cristãos ali naquela arena, né, que hoje é conhecido como Coliseu de Roma. No passado teve outras arenas que não foram necessariamente o Coliseu, porque o Coliseu é novo, né? Muita gente pensa que o Coliseu é do tempo de Nero. Não. O Coliseu é a partir do ano 140 depois de Cristo, mas tinha outras arenas, né? Outros estádios que foram construídos dentro da antiga Roma para esses espetáculos. Houve um momento na história, e está neste livro, o livro dos mártires. Se você já ouviu falar, um livro maravilhoso, o livro dos mártires, tá? Eu até vou postar aqui no grupo para você observar. Teve um dia que o imperador romano reuniu mais de 1.100 cristãos e simplesmente disse: olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma oportunidade para vocês negarem a Cristo e receberem a mim como seu Senhor e seu Deus. Quando o imperador romano profere isso, sabe o que aconteceu? Aquele povão dá as mãos e grita em voz alta: não a ti devemos honra ou adoração ou glória. Se vivemos é por ele, e se morremos é por ele. Faça o que tu queiras, ó imperador, porque o nosso Senhor se chama Jesus Cristo. Uou! Isso provocou uma ira enorme no imperador, e ele fez com que o povo
tomasse a decisão final. O que vocês acham? Poupamos esses cristãos ou matamos? Todos aqueles que querem a morte, assim, ó, com o polegar para baixo. E todos aqueles que querem a vida, polegar para cima. E o imperador já na hora fez assim, ó, para intimidar o povão. E o povão, né, mais de 50 mil pessoas na arena, né, ou seja, nas arquibancadas, ó, a mesma coisa. Resultado, começou uma chacina, uma carnificina, uma matança. Isso levou quase 8 horas. Até que sobraram 15, 20 pessoas, dentre elas idosos, mulheres grávidas e crianças. O imperador, querendo dar a última chance, e vocês vão também no mesmo caminho? E o grupo dos idosos, grávidas e crianças responderam: o nosso Senhor reina, ele está no trono, à direita do Pai, e é para lá que vamos e dele esperamos. Não demorou muito que vieram as feras, os gladiadores, e estraçalharam aquelas 1.275 pessoas. Elas não tiveram a sua vida por preciosa. Ou seja, a igreja primitiva, irmãos, não pensava duas vezes. Se era morrer para Cristo, eles morriam por Cristo. Se era para morrer pelo outro irmão, eles morriam pelo outro irmão. Mas hoje, o camarada pensa 10 vezes. Será que vou morrer pela pastora Darlete? Será que vou morrer pelo irmão João Cavalcante? Será que vai valer a pena? Mas naquele tempo eles não pensavam duas vezes. Eles sabiam que era a maior demonstração de amor, como Jesus ensinou em João 15:13. Então, hoje eu concordo, irmãos, é difícil demais, mas não é impossível. Não é impossível. Só vocês olharem os testemunhos das igrejas que estão sendo perseguidas na Ásia e na África, né? Há 4 semanas a mídia não ventilou essa notícia, né? Mas eu sou assinante de um jornalzinho chamado, né, a Página dos Mártires, sabe? The Page of the Martyrs, né? Eu tenho em inglês, Página dos Mártires. Uma igreja no interior da Nigéria foi todinha carbonizada. 326 pessoas morreram queimadas. E elas tiveram a oportunidade de rejeitarem a Jesus e abraçarem o islamismo. Quando todos os membros daquela igreja, começando pelo seu pastor, entraram no templo, se fecharam e disseram para os islâmicos: façam o que vocês quiserem. Nós somos um povo unido, caminhamos unido e unidos vamos morrer por Cristo. Assinaram o seu atestado de óbito. Em 2 horas e meia, os islâmicos trouxeram tanques e tanques de combustível, atearam fogo e carbonizaram 326 pessoas no interior da Nigéria. Uma igreja batista. Ou seja, estavam todos dispostos a morrer uns pelos outros pela causa de Jesus. Eu paro por aqui porque para você não continuar se sentindo mal, mas que Deus tenha misericórdia de nós para avaliarmos como é difícil amarmos a ponto de darmos a vida pelos demais. Mas fica aí a observação. Enquanto não tivermos este amor ainda, não estamos ainda aperfeiçoados no amor que Cristo quer que tenhamos. Alguém está me entendendo, gente? E eu reconheço. E eu também preciso. Estou no caminho, gente. Estou no caminho, né? Esses dias, minha esposa, você teria coragem de dar a tua vida por mim? Eu olhei para ela, estiquei os olhinhos. Sem dúvida. Bom, se bem que o irmão Leandro falou para a irmã Angélica que não, mas pela Maria Luísa eu faço. Pelo meu filho eu faço. Aí meu filho, pai, não é o que a Bíblia ensina, você tem que fazer por todo mundo. Eu sei, meu filho, mas eu estou ainda no processo. Eu estou no processo. 53 anos, estou caminhando com Jesus e hoje eu já posso dar a vida por 3. Não sei se eu vou ter mais 50 anos pela vida, mas que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude. Se é para dar minha vida em favor do irmão João ou do irmão Kleber, estou aqui, gente. É um negócio complicado, mas Jesus me enche da tua graça, mas é para os teus servos. Eu coloco o meu pescoço no cepo, na guilhotina e vou embora. E deixa Deus trabalhar, porque Paulo
Paulo mesmo disse, né? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Tá aí o irmão João Cavalcante. Chegou-se a rapadura, mas chegou. Que é o mais... Tô aqui, pastor. Tive que buscar a esposa no aeroporto, mas tá tudo bem agora. Esse é um mistério, esse é um ofício muito bem gratificante, né? Pegar a esposa no aeroporto. Quem dera que a minha pudesse fazer isso. Não, ela não pode por A e B circunstâncias. Entender a questão do amor de Cristo em nós, e essa é uma parte realmente difícil e é uma parte que se exige em se cumprir a verdadeira mordomia cristã. Agora, veja lá embaixo na apostila. Quem é o próximo? Esta foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei, lá em Lucas 10, 30 e 37. Nosso próximo é um familiar, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, etc. É o nosso irmão em Cristo. O nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, carente ou socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto de nossa mordomia de amor, fazer o bem ao próximo de forma correta, com obras que revelam a nossa fé. Então, o próximo são todos, não apenas a nossa família, o nosso círculo íntimo, mas são todos, todos. E realmente essa é uma parte difícil, muito difícil. A mordomia da fé cristã, lá embaixo. A palavra fé, e do grego é pistis, e do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pela epístola aos Hebreus ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Aqui há 3 características essenciais à fé. Isso aqui é importante, se você puder fazer um highlight para não se esquecer. Quais são as 3 características essenciais à fé? Número 1, ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. 2, ela envolve esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. E 3, é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. Vamos parar para pensar aqui, sério. Fé em Deus não é algo fácil. Se você me dizer, pastor, eu tenho fé em Deus, é fácil, mentira. É um negócio difícil também. Vamos aqui raciocinar juntos? Primeiro, a primeira característica essencial da fé, ela é o fundamento ou base para a confiança em Deus. Se eu confio em Deus, eu tenho que ter em mim, dentro de mim, um vínculo. Concordam comigo? Eu tenho que ter um vínculo, eu tenho que ter uma conexão que me leve a ter nele confiança. Me permita aqui fazer um exemplo. Se eu tenho um vínculo com o irmão João Cavalcante, presta atenção, o que é um vínculo? Uma conexão, uma forma, um relacionamento. Se eu tenho esse relacionamento com o irmão João, mas vamos lá, como é que se baseia nisso? Convivência. Eu conheço o caráter do irmão João, tanto eu a ele como ele a mim. Caminhamos juntos, convivemos juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos, passamos perrengue juntos, porque isso é o significado da palavra amigo. Amigo do latim é aquele que compartilha o pão, sofre junto, abraça junto, se alegra e sofre tragédia juntos. Então, é muito complicado hoje você dizer, meu amigo. Eu ouvi esses dias de um pastor, meu amigo, pastor Luiz Prestes. Se o senhor está me chamando de meu amigo, então o senhor está sofrendo comigo, está passando as minhas necessidades, está chorando as minhas amarguras, está tendo os mesmos problemas de saúde que eu estou tendo. Não. Mas o irmão não. Aí não é amigo, é colega. Pastor, o que é isso? Eu sempre tentei ser seu amigo. O senhor tentou. Mas vamos ser sinceros. Existe o amigo ocasional e o amigo íntimo. E os amigos íntimos hoje estão difíceis. Mas vamos lá, vamos voltar na questão da relação com Deus. Nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus a ponto que seja estabelecido um nível de confiança. O que é confiança? Eu sei
que Ele pode, eu sei que Ele não vai me negar, eu sei que Ele não vai me abandonar, eu sei que Ele vai estar comigo em todo momento, e eu sei o que Ele pode fazer. Alguém está me entendendo? Isso quer dizer confiança. Eu conheço as capacidades e a disposição da pessoa. Embora nunca vimos Deus, nunca apalpamos as mãos de Deus, fisicamente falando, mas o Espírito Santo de Deus, alô, olha que interessante isso aqui, vem um dia morar dentro de nós e nos deu essa o quê? Convicção. Essa convicção ela não veio sozinha, ela veio nos quê? Gerar o quê? Experiência. Como é que eu tenho experiência com Deus? Com lutas, problemas, limitações. É muito fácil você dizer, eu conheço a Deus, quando o teu bolso está cheio, quando a saúde transborda pelos teus poros, quando você tem todas as contas pagas e não tem um probleminha que tira a tua paz. É muito fácil você dizer, eu conheço. Mentira! Ninguém conhece a Deus assim. Nós conhecemos a Deus quando estamos no deserto, quando estamos no vale, quando estamos sozinhos, quando estamos no buraco. Pastor, só está com pessimismo. Não, é a Bíblia que me diz isso. Quem de vocês já leu o capítulo 11 da carta aos Hebreus, o capítulo dos heróis da fé? Alguém já leu? Aquele capítulo bonito, bonito. É o capítulo da fé, mas traz a lista dos heróis da fé. Vocês observaram? E ali tem uma lista de homens e mulheres que tiveram um testemunho e uma fé 10 vezes maior do que a minha ou do que a sua juntos. Alguém já observou isso? Mas se você também parar para observar com atenção o que aconteceu na vida daqueles homens e mulheres, eles tiveram uma vida mar de rosas? Tapete aveludado? Muito pelo contrário. Está bem claro ali no texto, só você ler o texto. A maioria deles, se não quase todos, ou todos, passaram por lutas terríveis, provações insuportáveis. Diz a Escritura que alguns foram cerrados ao meio. Profeta Isaías. Outros foram apedrejados, queimados, cuspidos, desprezados pelo mundo. Pastor, que coisa triste. Oh, mas esse é o quadro dos homens e mulheres que tiveram muito maior fé do que a minha e a sua juntos. Aí aprendemos que servir a Deus com fidelidade não é prova de que eu e você vamos ser isentos de problemas. É muito pelo contrário. Alô! Seja bem-vindo ao barco da realidade. Servir a Jesus não é nada fácil, mas é gratificante. Vale a pena. Na hora que todo mundo dá tchau para você, ele aparece. Na hora que você está naufragando, ele vem lá caminhando em cima do mar e te pega pela mão. Na hora que ninguém dá um centavinho para você e está até dizendo, tadinha, tadinho, vai morrer coisa nenhuma. O mestre aparece e vira a chave, transforma tudo. Isso quer dizer viver na dependência, viver no milagre. É o que diz aqui o número 2. Envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. Alguém aqui já viveu causas impossíveis? Alguém aqui já viveu? Se não está vivendo ainda. Eita! Alguém já teve saída da parte de Deus na sua causa impossível? Alguém já teve saída? Epa, tô aqui. Não me deixa para trás, não. Então, irmãos, já tivemos experiências que na hora, onde todo mundo dá tchau, Kleber, uma pena que eu não posso estender minha mãozinha para te ajudar. Tchau, João. Que bom, João, que somos irmãos, mas não posso fazer nada por ti. Tchau, Darlete. Se vira, minha irmã. Quando as pessoas dão essa mensagem para a gente, é hora de Jesus
está conosco. E ele está do nosso lado falando o seguinte, ó, tranquilo, tranquila, é agora que eu vou agir, é agora que eu vou entrar, é agora que eu vou te levar no colo e vou fazer um milagre na tua vida. E aí a gente começa a ter essas experiências, e elas são necessárias, não é? Para o nosso crescimento, para a nossa dependência para com ele, e passarmos isso para outras pessoas, né? Que estão vivendo experiências mais difíceis e duras. E terceira é a prova das coisas que não se veem. É muito fácil eu dizer, está aqui essa garrafa, cheinha de água, para, ó, cortar a minha sede. Mas você num deserto, é muito fácil dizer, espera, que alguém vai trazer uma garrafa de água. Você talvez nunca esteve num deserto físico, eu já tive 2 vezes. No Saara, dentro do próprio Saara, no deserto do Atacama, no norte do Chile. Pensa, você olha para frente, para trás, dos lados, é só areia, 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 areia. E começou a apertar uma sede de morte. E eu procurando um 7-Eleven, eu procurando um local para comprar água, que eu vou morrer aqui. Estava eu e mais 4 pastores. E riam esses homens. Estão rindo do quê? Que eu vou morrer aqui? Mas eles estavam fazendo uma brincadeira de mau gosto comigo. Porque cada um deles, debaixo do capô do carro, tinha um galãozão de água gelada. Mas eu estava ali para aprender alguma coisa. Falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco eu já estava assim, ó, com a boca rachada, veio um com uma garrafinha congelada aqui, irmão. Tranquilo, irmão, não vai morrer aqui, não. No pleno Saara. Eu falei, meu Deus. E eu não acreditava que ia ter uma condição de eu sair daquela situação, né, de desespero. E muitos de nós, às vezes, temos essa experiência. Que experiência, né? Que a gente não vai de jeito nenhum sair da situação de deserto. Né? Eu creio que você já teve essa experiência. Senhor, dessa eu não saio, não consigo sair. Mas Deus sempre tem a saída. Então, confiamos que Deus no deserto vai vir com o suprimento. Eu aqui tô com uma, eu tô com não uma, ó, eu não sou bobo nem nada. Tô com 2 garrafas d'água. Essa aqui tá na metade, essa aqui tá cheinha, eu bebo muita água, gente, por causa dos medicamentos que eu consumo, entende? Mas muitas das vezes no deserto eu não tenho esse privilégio. Então eu tenho que confiar que Deus ali no deserto, ó, vai providenciar isso aqui. E isso que se refere ao ponto número 3, que a fé é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas por uma convicção antecipada. A fé, número 3, como patrimônio espiritual. A fé cristã é um depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Pode soar como uma pregação que eu vou dizer agora. Até você pode ter como uma pregação. Na medida que a gente passa a vida cristã, claro, estamos nesta vida para aprendermos, sempre. Nunca deixamos de aprender. Eu costumo dizer que eu sou um aluno, um aprendiz constante. E uma coisa que nunca aprendemos completamente é termos capacidade para superarmos as tribulações. Por mais tribulação que eu e você passemos, vai haver aquela tribulação que ela é um pouco diferente comparada àquela outra que nós passamos. É claro que vão existir situações parecidas, que vão nos dar fortaleza, vão nos dar lastro, apoio para suportarmos aquela provação. Mas observe que nem sempre passamos a mesma provação, vamos passar até coisas novas, coisas diferentes. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente aprende crescendo, e a única forma que Deus encontrou em nos ajudar a crescer é fazermos passar por momentos difíceis, para trabalhar com a nossa fé e limpar o nosso caráter. Quer ver o que diz Romanos capítulo 5? Vamos lá em Romanos capítulo 5. O povo faz uma oração, mas não percebe que essa oração é ouvida constantemente da parte de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos
capítulo 5, versículo 1. Vou aguardar com que você abra o texto bíblico. Isso aqui é muitíssimo interessante. Eu acredito que você já deve ter, obviamente, aberto, já deve ter lido esse texto várias e várias vezes, mas ele é muito interessante. Romanos, capítulo de número 5, diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Então, graça e fé são como pontes, né? São como conexões que nos mantêm firmes na presença de Deus. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ou seja, naquilo que Deus é e tem. Versículo 3. Aí o negócio começa a apertar, como costumo dizer, o parafuso começa a apertar a nossa vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Para pensar comigo. Todos nós enchemos a boca, é mergulho por ter uma casa bonita, é mergulho por ter meu Rolls Royce, é mergulho por ter meu Land Rover, é mergulho por ganhar $10.000 por mês, porque eu tenho bom trabalho. Vou enchendo o bocão para dizer, eu me orgulho. Não está sabendo que essa expressão orgulho está ligada a Satanás, a Lúcifer. Não, pastor, é uma força de expressão, só que ela é uma força de expressão mundana, profana, e que a gente tem que cuidar para que essa expressão não fique frequentando os nossos lábios. Não, é uma força de expressão, só que ela tem uma ligação profana, e temos que disciplinar a nossa boquinha, né? Porque a nossa boquinha tem que pronunciar palavras santas para o nosso crescimento e edificação. Não encher o bocão de dizer meu orgulho. Agora, ninguém se orgulha das suas lutas. Você já viu um crente tomar o púlpito e fazer um testemunho? Meus irmãos, eu quero dar um testemunho, eu estou lutando tanto. Perdi minha esposa semana passada. Hoje de manhã meu filho teve um derrame. Semana retrasada eu perdi meu pai. Fui diagnosticado com câncer de intestino hoje de manhã. Irmãos, eu agradeço a Deus por tanta luta que eu estou vivendo. Você vai dizer, esse cara é louco. Esse cara perdeu o juízo. O que é isso? Está pior do que Jó? Quem de nós ouvimos hoje os crentes tomarem o púlpito para darem testemunho das suas lutas? Nenhum. Quase que nenhum. Mas você sabia que Paulo motivou que nós nos gloriemos nas nossas tribulações? Que isso, pastor? Tem que ser doido. Não, tem que estar muito cheio da graça de Deus. Tem que estar muito cheio da graça de Deus. Ih, pastor, então eu estou na desgraça. Pode ser. Quando nós não estamos cheios o suficiente da graça de Deus, escute, é impossível você agradecer a Deus por uma luta, porque a nossa tendência humana, sabe qual é? Murmurar, praguejar, reclamar. Ou estou errado? Vamos lá, alguém me confirma isso? A nossa tendência humana diante das lutas e problemas é murmurar, reclamar e praguejar. Eu estou errado? Me ajudem, por favor. É a nossa tendência. É a nossa, não tem jeito. Herdamos isso de Adão e Eva, e agora, para acabar com isso, só com o corpo glorificado. Mas Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Difícil demais, mas não impossível. Sabendo que há tribulação. O que esse texto está dizendo aqui? Esse texto diz que a tribulação produz o quê? Perseverança. Ou, em uma outra tradução, paciência. Senhor, dá-me paciência com a minha sogra. Não estou aguentando mais essa mulher. Continue pedindo paciência, que ele vai usar mais a tua sogra. Vai te dar mais tribulação. E, geralmente, quando temos mais
tribulação é porque esta tribulação vai trabalhar no nosso caráter. Pastora Darlete. Então, se a gente não pedisse paciência, porque quanto mais a gente pede paciência, mais a sogra vai nos atribular, Deus vai permitir. Sogra, Nós vamos pedir só o que, um então? exemplo, né? Só Jesus, tô dando um exemplo. repreendo ela, então, em nome de Jesus, para não me perturbar mais, Não, minha não. sogra eu amo de paixão. Minha sogra é como minha segunda mãe, longe ou perto, ela sabe disso. Não, eu tô Ela brincando. fez, Tô brincando. há 3 dias atrás, a minha fez 82. 82. Se Jesus não voltar, ela já garantiu. No meu aniversário de 83, eu estou aí contigo. Falei, vou cobrar a senhora. Mas então, como Nem- é que a gente ora, então? Eu tô assim brincando, mas eu não fiz. A minha sogra também foi uma boa pessoa, já é falecida, mas não tem nada que reclamar dela, não. Foi uma mãezona para mim. Temos que pedir paciência, sabe por quê? Porque a paciência, ainda que ela traga tribulações, como diz a Escritura, ela vai trabalhar no nosso caráter. E nós, espiritualmente, precisamos que o nosso caráter seja trabalhado, modelado, purificado. Do contrário, o Espírito Santo não poderá nos usar como gostaria de nos usar. Mas a única coisa estranha, né? Porque isso é bíblico, que trabalha, lima o nosso caráter, é o quê? Tribulação. A tribulação nos coloca aos pés de Deus, nos faz mais separados, nos desperta mais para buscar a sua presença, a sua verdade. face, Uhum. nos desperta mais para o jejum. Qual é o objetivo do jejum? Ficar mais perto de Deus, né? Então, quando a gente está em tribulação, pensa no momento que você está passando luta. É o momento que mais você se aproxima de Deus, orando, jejuando, se consagrando. Não quero ver ninguém, me deixa quietinho. Estou jejuando, estou louvando, estou adorando. Irmãos, Deus sabe como tratar cada um de nós. Deus sabe como tratar o Luiz Prestes. Eu vou mandar uma luta na vida do Luiz Prestes, vou deixar ele quase doido. Mas eu vou trabalhar, no caráter dele, para ajudar a outros que estão passando situação pior ou igual. Vou trabalhar na vida da minha serva Angélica. Ela pensa que está numa boa, não está entendendo nada. Vou mandar um lutão para ela, não para matar, mas para trabalhar na paciência, na perseverança, na santificação. Meu filho João, tu tá aí na zoninha de conforto, meu filho, segura, vou te mandar um negócio que nem rapadura é, de tão dura, que vai cair na tua vida, mas não vou te matar, não. Eu vou só trabalhar no teu caráter, eu vou te fazer sensível à minha presença. Irmãos, é assim com cada um de nós. Deus sabe direitinho como tocar na tecla aquela que você diz sensível. Aqui não, ninguém toca, mas é ali que Deus vai tocar. Deus vai tocar exatamente naquela tecla que você, unhas e dentes protege para ninguém chegar, mas Deus vai chegar lá e tum! Perdão, irmão, se eu estou falando com alguém da parte de Deus. Mas Deus é maravilhoso. Ele nunca vai enviar uma tribulação, escute essa, sem ter um propósito. Eu não sei o que está acontecendo com cada um dos irmãos. Eu sei o que está acontecendo comigo, né? Estou passando um momento difícil, minha saúde está bem sensível, mas de 3, 4 dias para cá, Deus tem falado muito ao meu coração, muito, muito, né? E tem falado a seguinte frase: tudo tem um propósito, ainda que eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada, não estou entendendo nada. Mas de 3 dias para cá, irmãos, eu estou tendo da parte de Deus uma alegria. Você pode achar doido. Pastor, parece que está ficando já com problema de cabeça. É um direito seu. Mas estou lutando tanto, minha saúde, a ponto de uma médica semana passada, o senhor está à beira de um ataque do coração. Que bom, a pessoa que estava doido. Sério? Eu estou pertinho de um ataque do coração, que legal. A senhora sabe quando vai ser exatamente? Não, pode ser a qualquer momento. Tá bom, mas eu tenho outro médico que me diz o contrário. O que ele disse, né? Que eu devo confiar nele, só nele. E como é o nome desse médico? JC. JC, Jesus Christ. A médica ficou doida. Are you crazy? Are you insane in your mind? Yes, I am. Então eu saí da clínica com um sorriso. Meu filho, pai, o senhor está doido? Falar de Jesus. Aqui que eu tenho que falar dele abertamente, ué? Eu vou esconder o quê?
Se a medicina está dizendo que eu estou mal, eu sei que eu tenho um Cristo, um Deus, que dá a última palavra, entende? Mas a minha parte, claro, eu tenho que fazer, tenho que me cuidar, tomar medicamento, mas eu não vou aceitar a palavra final da boca de um médico. Alguém está me entendendo, gente? Está me entendendo? Em outras palavras, a nossa vida tem que estar condicionada a confiar na provisão da parte de Deus, porque ele nos fez o quê? Mordomos de bens espirituais, de bens materiais. Então a fé, ela é um patrimônio que ninguém pode tirar de nós. Aqui diz, ó, a fé cristã é um depósito espiritual acumulado durante toda a vida do cristão. É o nosso patrimônio espiritual de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Querido irmão, prezada irmã, guarde a sua fé. Guarde tudo de importante. Mas o mais importante é a sua fé. Você sabe que se o diabo mexe na nossa fé, mina na nossa fé, acabou tudo. Acabou tudo. Já era. Já era. Vamos lá, irmã. A fé é um dom, né? Porque eu escuto o pastor falar, a fé não é dom, a fé é decisão. Por esse texto de Paulo aí, entendeu? Vamos entender que a fé, ela é um presente, a palavra dom, carisma, presente, dádiva, que Deus nos deu. Existem 8 tipos de fé. Dos 8, a mais importante é a fé salvífica, ou a fé salvadora. Vamos lá em Judas, rapidinho, Judas verso 3. Nós temos que terminar essa aula em 7 minutos. Judas verso 3. Judas, o penúltimo livro da Escritura Sagrada. Penúltimo. Judas versículo 3. Eu acredito que você já passou por este livro, já leu várias vezes, mas talvez não prestou atenção num detalhezinho muito interessante que está dentro desse versículo. Judas, verso 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé e uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste atenção. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Na minha tradução diz exortando-vos. O que quer dizer exortando-vos? Insistindo, orientando a vocês a batalhardes diligentemente, ou seja, com cuidado, com persistência, com garra, pela fé. Agora, preste atenção, essa fé não é qualquer uma, não. Ela foi dada quantas vezes? Uma única vez. Única. O Senhor deu para mim uma vez só. Em 31 de agosto de 1969. O Senhor deu uma vez para a pastora Darlete no dia que ela teve um encontro com Jesus. O Senhor deu só uma vez para a irmã Angélica Bonju no dia que ela teve um encontro com Jesus. Uma vez para o irmão João Cavalcante, uma vez para a nossa irmã Fernanda, deu uma vez só para o irmão Kleber, uma vez para a Isadora. Irmão, só deu uma vez. Uma única vez. Chama-se a fé salvadora. E essa fé nós temos que, batalhar pesado. E essa fé que o diabo 24 horas por dia luta para arrancar de nós. Se o diabo consegue arrancar de nós, acabou, já era. Já era. Acaba a nossa vida cristã. Acaba a nossa vida de relacionamento para com Deus. Acaba tudo. E o diabo não tem feito isso? Em muitas vidas? Claro. Por que tantos desviados?
até pastores, deixando os caminhos do Senhor. Pouco tempo atrás, eu estive na área de Boston, me encontrei com um pastor todo vestido de branco. Eu falei, engraçado, trocou o guarda-roupa, tá todo de branco. Gente, não era mais pastor, era pai de santo. Hã? Pai de santo. Um dos cabeças de um terreiro de Umbanda grandíssimo na cidade de Salgos, na grande Boston. Coloquei a mão na minha cabeça, meu Deus, e perguntei, o que fez, irmão? Jesus é uma historinha. Como é que é? Você está brincando comigo? Mas eu vi Deus usar o Senhor orando por enfermos. Vi Deus lhe usar para batismo com o Espírito Santo. Tudo alucinação, tudo encenação. Gente, eu fiquei assustado. Que é isso, meu Deus? Sabe por que isso acontece? O diabo foi lá naquele ponto e tirou fora, arrancou a fé, a convicção. É uma coisa absurda. Na minha cabeça e na sua não faz sentido hoje. E que não faça nunca. Mas, infelizmente, como diz a Escritura, aquele que está de pé, olhe para não cair. Para cair é muito fácil, vocês sabiam? Para cair é facinho. Basta estar de pé. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e do que possamos lutar. Irmãos, vamos lutar, batalhar por esse presente. Irmã Angélica disse bem claro, isso é um dom, isso é um presente. Foi dado uma só vez. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Luta. Não luta só pelo seu trabalho, não luta só pelo seu trabalho na igreja, seu trabalho material, mas, acima de tudo, luta por esta fé. E o diabo desesperadamente trabalha para arrebatá-la da sua vida. Na próxima aula, porque o tempo já foi embora, não podemos mais prosseguir, vamos falar do assuntozinho que a irmã Angélica hoje já puxou e vai sacudir a copa da moreira. A mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Eita, agora vai pegar pesado. O cristão e as riquezas. Um crente pode ser rico? Pode, e como pode, mas ele não pode colocar o seu coração nas riquezas e nem ter o dinheiro como seu senhor, mas ele ser o dinheiro do seu senhor. O cristão e a contribuição para a igreja. Eita, como é que biblicamente um cristão deve corretamente contribuir na sua igreja? Vamos falar também da mordomia do corpo. Eu faço o que eu bem entender do meu corpinho. Posso dormir 3 horas por noite, comer até estourar. O que é isso? Calma. Esse corpinho aqui, ó, que vai ser glorificado no dia do arrebatamento, tem que ser cuidado, porque isso aqui é templo, né? O seu e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Vamos falar então da dimensão espiritual do corpo. Irmãos, essa matéria vai mexer com a minha e a sua cabeça, porque como é difícil às vezes sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. A minha oração é que Deus fale poderosamente ao seu e ao meu coração através dessa matéria. Trabalhinho de casa, lá no finalzinho da apostila, ó. Vocês pensam que ia deixar vocês assim? Tchau, até a próxima. Negativo, tá aqui, ó. Tem um questionáriozinho aí de 4 perguntas. 4 perguntas. E temos aí um outro de 10. Então, para a próxima aula, você vai responder esse questionáriozinho de 4 perguntas, tá bom? Tá aqui, ó, lá no finalzinho da apostila. E você vai responder essas 10 questões, ou seja, vai assinalar a única alternativa correta, do 1 até o 10. Só mente, calma, não se desespera não, tá? Você vai ter de hoje até a próxima semana, mas, por favor, faça um esforcinho para responder esse questionário. Está tudo dentro da apostila, não tem nada fora da apostila. Se ficar com alguma dúvida, vá nos slides, né? Porque eu coloquei muita coisa lá nos slides que vão confirmar
as perguntas e as consequentes respostas que estão dentro deste questionário, tá? Estamos programados para ter 5 aulas, né? Eu quero tentar trabalhar com 5 aulas. Eu, excepcionalmente, poderia acrescentar uma, a sexta, mas se exigir a necessidade, mas se não, a gente vai terminar essa matéria com 5 aulas, seria no dia 24 de maio, mas se a necessidade exigir, nós fechamos então o mês de maio com esta matéria e começamos uma nova na primeira quarta-feira do mês de junho. Amém, irmãos? Perguntas, dúvidas, grite agora ou fique de biquinho calado até a próxima quarta-feira. Ficou tudo esclarecido? Bem? Bem? Isso é só o começo, gente. Essa matéria vai mexer. Sugiro que você leia as próximas páginas, né, do que nós vamos falar, sobretudo na próxima aula, que a próxima aula vai ser uma temática um pouquinho difícil, um pouquinho polêmica, né, porque em se tratando de finanças, nós temos que ter toda a delicadeza e a visão bíblica equilibrada, né? Nós estamos vendo hoje um panorama muito complicado, de muita pedição de dinheiro nas igrejas, de muitos abusos na parte financeira, né? Muito desequilíbrio por causa da maldita teologia da prosperidade e da teologia coaching. Então nós vamos trabalhar na próxima aula, né, com muito equilíbrio bíblico para você entender o que a Bíblia nos orienta sobre a administração do dinheiro que Deus coloca nas nossas mãos e é para a glória e honra do seu santo nome. Amém. O Espírito de Deus falou alguma coisa com você hoje através desta primeira aula? Aleluia, comigo ele falou. E como é importante, não é? Lutarmos para sermos mordomos fiéis. Vamos pedir nosso irmão João Cavalcante a abrir o seu áudio, ele nos dará o prazer de nos guiar uma oração agradecendo por esta aula. Muito obrigado, pastora Darlete, irmã Fernanda, que por enquanto está sozinha, né? Mas breve ela já vai chegar lá no médio e vai estar com aquele sorrisão. Tá ali, ela não está sozinha. Só na questão da matéria, ela está bem acompanhada, né? A Trindade está ali, né? E o irmão Zandro está ali com todo o gás, mas se Deus quiser, a irmã Fernanda, vai passar rápido. Acredito que já dentro de poucos meses, a senhora já vai estar encaixando lá no médio, tendo a alegria de estar ao lado do seu esposo. Obrigado, irmã Angélica, um abraço aí no seu esposo, né? Seu esposo está com uma camisa bonita, branca. Ele disse que vai me conseguir uma, né? Vamos ver. Vou bater na ilha e vou correr atrás dessa camisa, uma branca de manga comprida com uma gola alta, amei aquela camisa, ficou bonito. Seu esposo ficou bonito, é bonito, ficou mais bonito ainda com aquela camisa. Eu que dei para ele, pastor. Sério? Bom gosto, parabéns, parabéns. Bom, João, muito obrigado pelo esforço, valeu mesmo, fico muito agradecido pelo seu esforço, que Deus continue lhe recompensando. Isadora, embora hoje não pôde estar no visível, obrigado, Isadora, veja o que se pode fazer na próxima aula para a gente ver o teu abençoado rostinho. Irmão Kleber, obrigado mais uma vez pelo esforço, né? Que Deus continue abençoando esse vaso de Jeová, chamado Kleber Silva, não é para qualquer um, não. Irmão João Cavalcante, por favor, nos despedindo em oração. E antes que eu me esqueça, quero agradecer a você, né, que já fez o pagamento do mês de abril. Muito obrigado. Deus recompense poderosamente a você. Mas se você ainda não fez, não esquece. É até domingo. Se chegar na segunda, traz a multinha dos $10. Vai sendo que a multinha até domingo você pode fazer o seu pagamento sem nenhum problema. Irmão João, chega de conversa fiada, como diz o carioca, né? Vamos ouvir a oração do servo de Deus, irmão João, nos levando a Deus, agradecendo por esta aula. Irmão João. Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer, porque nós temos, Senhor, a liberdade e a oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Graças te damos, Pai. Aprendemos mais a sermos bons mordomos, Senhor. Aprendemos a usufruir da fé que temos, Senhor. Mas, em especial, Pai, eu queria te pedir pelo Teu servo, Luiz Prestes, Pai. Senhor, o que ele tem feito, Pai, só Tu podes pagar, Senhor. Enriquecido nossas vidas, Senhor. Trazido a palavra que vem de Ti, Senhor, para que possamos ser habilitados, Pai, para trabalhar, seja teu nome, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Uma bênção do céu, Pai. Nós acreditamos nos Teus milagres, Senhor. Nós acreditamos que Tu és Deus acima de Ti, Senhor.
Não existe impossível, Pai, e nós nunca vamos limitar a tua ação em nossas vidas, Pai. É Eu te verdade. peço, nesse momento, vá visitar a casa dele, Senhor, e supre em Cristo Jesus cada uma das necessidades dele, Senhor. Te Aleluia, Deus. louvamos, Senhor, e te agradeço por cada vida, Senhor, que está nessa aula hoje, Senhor. Tu és fiel, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar com chave de ouro: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu eu diminua. diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória Honra, glória e e a o poder. glória. Muito obrigado. Deus os abençoe. Ótimo final de quarta-feira. Abençoada semana e até a próxima semana, dia 3 de maio. Se não me engano, isso, 3 de maio estaremos aqui de volta com a bênção do nosso Deus. Muito obrigado. Deus os abençoe. Um bom descanso, paz do Senhor para todos. A Paz do paz. Senhor para todos. Senhor.